Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar aqui sobre a resposta de uma pessoa que se denomina ateu e ele faz umas determinadas perguntas a alguns católicos ou cristãos, vamos se dizer assim, na totalidade. Então vamos aqui. Bem, essa pessoa começa dizendo que tem uma criança que sofre muito e que essa criança ela tem muita fé em Deus para suportar os próprios sofrimentos. E, consequentemente, ele pergunta por o que é que impede Deus de curar. Bem, meu amigo, se você observar, essa sua pergunta, ela é direcionada a, a Deus. Se você direciona uma pergunta a Deus, lógico que você tem que ter uma pergunta de uma pessoa que o conhece um pouco. E lógico que você tem que ter uma resposta ligada diretamente ao que Deus propõe. Até porque você fez a pergunta diretamente como se fosse para Deus. E o que eu posso te dizer, meu amigo, é o seguinte: primeira coisa, certo? A sabedoria de Deus, a loucura de Deus é maior do que toda a sabedoria do homem. Então, como entender e querer justificar alguma coisa se não entrar primeiro nessa lógica de que Deus ele sabe o que faz? De repente você parou para pensar o tamanho do terrível sofrimento que Jesus Cristo sofreu por nós na cruz, para que nós tenhamos a consciência de abandonar os nossos pecados, as nossas práticas. Isso é uma lógica que você não pode entender porque você não aceita. Se você não aceita, como você vai compreender que uma pessoa sofre porque Deus quer? É algo simplesmente com perfeito sentido. Você nunca vai poder entender uma coisa que você rejeita. Então, como você quer uma pergunta, uma resposta concreta dessa coisa? Tem que ser dada a resposta de acordo com o que você quer, claro. Mas uma resposta de acordo com o que você perguntou também. Olha, você perguntou por que determinadas pessoas tidas, se eu entendi, tidas como cristãs, não curam a menina. Veja bem, primeiramente, quem cura, quem auto se cura é a própria pessoa, ligada intimamente com Deus. No caso, essa menina já está ligada a Deus através da própria fé. Nenhuma dessas pessoas tem poder nenhum para curar nada nem ninguém. Elas muitas vezes são usadas como instrumentos, certo? E no caso, não entrando detalhadamente no mérito de cada pessoa, de cada uma delas que você falou, certo? Seria necessário sim, de repente, uma pessoa como essa poderia sim ser usada como instrumento para curar a criança. Mas no caso, elas não são porque não está com elas o dom de cura. E sim, talvez outros dons, como o dom de pregar o evangelho, por exemplo, certo? Com relação a curar exatamente para que todos saibam que Deus existe, não funciona bem assim, meu amigo. Se você ler bem, ou se você ler a Bíblia no evangelho, você vai observar que Satanás ele quis pôr à prova Jesus Cristo. E ele simplesmente falou que não iria praticar milagre algum mediante alguma coisa que possivelmente fosse provado, alguma coisa que você tivesse por obrigação de fazer. Não, aquilo acontece mediante a fé que a própria pessoa expressa, certo? Se você está se referindo a milagres extraordinários, coisas que você
simplesmente vê e naquele mesmo momento você tem a conclusão, você pode observar. Eu tenho um vídeo, eu vou colocar aqui a descrição embaixo. Eu espero que você assista até o final. Aliás, vou colocar o link embaixo. Você assista até o final. É um vídeo onde Jô Soares ele fala acerca de um milagre. Inclusive ele está falando até com uma pessoa que diz não crer em Deus. Ele fala de um milagre onde as pessoas que não acreditavam em Deus, a partir do momento em que viam esse milagre, passavam a crer. Eu vou deixar aqui embaixo para que você possa assistir, beleza? Bem, com relação às curas que nós vemos em igreja, ou quem quer que você vê em igreja, serem picaretagem ou malandragem, é muito simples de resolver. Primeiro, o ser humano ele não diria em 100%, mas muitas pessoas eles usam mesmo realmente de algumas falsidades, de algo para poder se sobressair. Mas isso, o que é que tem de mais nisso? Todos nós sabemos que não só na religião, mas também como em todo segmento, em toda a sociedade existe esse tipo de pessoa. Eu acho que isso é um infantil para levantar um argumento e tomar uma questão como sendo geral, certo? Porque uma pessoa se diz cristão e faz isso, quer dizer que Jesus Cristo ensinou isso e que todo cristão é assim. Você tem que parar e pensar um pouquinho. Uma vez vocês dizem que nós é que não pensamos. Mas eu acho que muitas vezes são vocês que procuram argumentos infantis para poderem falar. Meu amigo, o que é que impede Deus de curar uma pessoa? Nada. Realmente você fez uma pergunta um pouco dentro do sentido, certo? Aliás, um pouco dentro da lógica, mas você não entrou no sentido, certo? De repente, essa menina ela está infinitamente mais saudável do que você. Por quê? Porque o que ela necessita para ter uma saúde, ela tem, no caso, a saúde espiritual, uma fé capaz de remover montanhas, certo? Até mesmo você chega a admirá-la por isso. Portanto, se você partir do princípio de que nós não somos eternos e que nós morremos, essa menina pensando dessa forma, tendo essa fé, ao morrer ela vai lucrar, porque para ela Deus existe e ao morrer ela vai para o céu, porque na terra ela teve um determinado sofrimento. E já você não, você negando a Deus, negando a existência de Deus, quando você morrer, teoricamente você estava excelentemente bom de saúde na terra, mas o seu espírito estava extremamente doente, exatamente porque você rejeitou exatamente o que essa menina mais tinha, que era a fé, e que no caso ela estava extremamente curada espiritualmente, volto a dizer, certo? No caso você fala, por que Deus não curara? Então suponhamos o seguinte: se Deus não existe na sua concepção, certo? E essa menina, com a fé que ela tem, e ela morrer, pronto, nada pôde ser feito. Ela apenas teve fé, morreu e nada foi feito, né? Então, no caso, segundo você, de quem é a culpa? A culpa é da menina porque ela disse que tinha fé em Deus? Pare para pensar também, certo? Amigo, eu já comecei falando no vídeo que para você entender a Deus é necessário que você conheça a Deus. Lógico, racionalmente, pai nenhum no mundo vai ver um filho sofrendo e ficar de braços cruzados tentando não ajudar. Mas se você levar na lógica e no sentido de Deus, como eu já falei em todo o meu vídeo, você vai entender o porquê ele faz isso, certo? O prêmio que essa menina vai ter ao morrer
não é claro, levando, não associando diretamente a questão de que ela necessariamente tenha que sofrer em vida para que isso seja comprovado, não, mas que é uma espécie de provação o que essa criança tem enquanto viva, para que ao morrer, até porque através de seu sofrimento e vida ela deu o próprio testemunho de que ela ama a Deus, de que ela ama a Jesus Cristo, certo? E que ao morrer ela vai ter aquele galardão prometido por Deus. Você tem que entender isso. Eu acho que de certa forma é um pouco assim, sem sentido. Eu fico até sem palavras para falar. Mas vocês dizem que não creem em Deus. Vocês dizem que, por exemplo, se nós cristãos damos o exemplo de que Deus existe através de tudo que há, da perfeição e da complexidade, vocês pura e simplesmente dizem o seguinte: é um apelo à perfeição, um apelo a não sei o que. Mas você tem que observar o seguinte: se for apelo a determinada coisa, e daí? Não, o que não pode ser é apelo à mentira. Nós não estamos mentindo quando a gente fala que o ser humano é complexo e que as coisas que existem no geral são complexas, porque não se pode dizer que tudo provém do acaso pura e simplesmente porque você acredita que seja assim. Porque vocês vão e dizem: não, mas por que esse acaso tem que ser Deus? Mas por que esse acaso não tem que ser Deus, uma vez que tudo é projetado minuciosamente, perfeitamente? Uma vez uma pessoa falou, um ateu aí, falou o seguinte: os cristãos dizem que tudo em nós é perfeito. Tudo em nós é perfeito, mas há uma parte em nós que não serve para nada. Aí ele cita o nome, que eu não me recordo bem. Quer dizer, há uma infinidade de perfeições na gente. Exatamente o que ele encaixa-se no padrão dele de que não é perfeito, exatamente aquilo é o suficiente para provar a não existência de Deus. Eu fico me observando até que ponto vai determinados pensamentos de determinadas pessoas. As coisas são muito simples de você observar. De repente você pega algo muito assim, por exemplo, vamos supor, se de repente você virasse um ser único no mundo, mas você tivesse todas os materiais possíveis a seu dispor para você fabricar uma televisão. Você sabe que no mundo de hoje há todos os tipos de televisões cada vez mais modernas umas do que as outras. Por exemplo, agora tem uma tal de uma televisão 3D. Aí eu te pergunto: você ficasse sozinho no mundo, mas ficasse a seu dispor todo o material para você fabricar uma televisão, quer dizer, sem que ninguém pudesse lhe ajudar ou dizer alguma coisa, você teria que fabricar essa televisão. E você teria um pôster onde você veria todo tipo de televisão, as mais velhas, desde as mais velhas e até chegar às mais novas. Eu te pergunto: você teria capacidade intelectual sequer para criar uma televisão antiga? Não. Por quê? Porque para se criar determinadas coisas é necessário um determinado grau de entendimento e de conhecimento para isso. Como é que as coisas chegaram no nível que estão hoje, pura e simplesmente vindo do acaso? Por favor, chega a ser de uma infantilidade muito grande, né? Muitas pessoas dizem: não tem como se provar a existência de Deus. Não tem como não se provar a não existência de Deus, certo? Porque por várias questões, por várias situações, é possível sim se provar a existência de Deus através de determinadas situações
né? Por que Deus não acaba com a fome na África? Essa é muito boa. Meus amigos, vamos ver o seguinte. Vamos colocar aqui em uma escala. Se Deus tivesse que acabar alguma coisa, não seria melhor que primeiro ele acabasse com todo o mal, toda a forma de perversidade humana? Seria melhor, porque a partir do momento que ele fizesse isso, todas as outras coisas viriam por consequência, não é mesmo? E outra questão, eu diria, não dentro da lógica humana, não dentro da racionalidade humana, como eu também já falei ao longo do vídeo, é a seguinte, e já falei em outros vídeos também, essa questão de que Deus, você muitas vezes pensa que Deus não ajuda a África, não sei o que, é muito simples. Quando a pessoa morre, ou quando nós morremos, segue-se um determinado juízo. E esse juízo, segundo a Bíblia, que Deus aplica ao ser humano, ele é parecido com o juízo da terra. É claro, não é igual, é parecido. Portanto, é muito simples de se entender se você levar a partir dessa lógica. De repente, eu vou citar exemplo, mas é claro que é tudo assim tão claro, tão nítido. Se você mata, você é condenado pelo quê? Por assassinato. Você vai ser condenado por estupro? Não, por assassinato. Se você faz o bem, você vai ser condenado porque fez o bem ou mal? Você não vai ser condenado, você vai ser justificado porque você fez o bem. E não vai ser justificado porque você fez o mal. É muito simples. Portanto, se a pessoa sofreu em vida, levando-se em consideração a vida do ser humano, que é muito pouco, no máximo 100 anos, se você sofreu em vida, toda a tendência é que você vá para o céu, não mais sofrer lá. Teoricamente, o inverso acontece com as pessoas que não sofreram em vida. Teoricamente, não necessariamente nessa mesma ordem.